Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Culto Racional. Mais uma vez, a satisfação é imensa poder comunicar vida e o evangelho para sua alma, para sua vida, fazendo assim com que você possa mergulhar nas coisas celestiais importantes para que nós possamos ter uma comunhão estreita com Deus, tá certo? Bom, nós estamos trabalhando aí, falando aqui sobre o dilema de Deus, né? Hoje o terceiro vídeo de explicação sobre esse dilema. Como é que Deus fez para poder tirar a condenação da humanidade sem ser ferido no seu atributo de justiça, uma vez que nós, seres humanos, temos todos os critérios para sermos condenados, não é isso? Bom, já falamos sobre isso. Você pode acompanhar, você que está chegando agora no Culto Racional, pode acompanhar desde o primeiro vídeo lá atrás, né, para que você possa vir na sequência entendendo, né, se você tem interesse de verdade em conhecer esse evangelho puro, sem tendência, então vem nos estudos com a gente e você vai poder compreender tudo direitinho, tá bom? Bom, nós falávamos ontem sobre exatamente a solução que Deus deu para o dilema dele, que foi o Senhor Jesus, tá? Uma vez que ele não tinha, a justiça dele tinha que ser aplacada, aplacar os infratores que somos nós, a humanidade. Como é que ele faz quando ele tem amor e ele não quer condenar a humanidade? Alguém tem que pagar. Então está escrito lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21, nós vamos continuar estudando isso. Ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. É disso que nós vamos falar hoje, dessa parte. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então vamos lá. Então, aquele que não conheceu o pecado, você já aprendeu. Agora, ele o fez pecado. Como é que Deus fez Jesus pecado? Como é que Deus fez isso? Você lembra no jardim do Getsemane, quando o Senhor Jesus, ele chega com os discípulos, ele deixa alguns ali, sobe 3 com ele, ele se afasta desses três e ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma está triste até a morte. Tá? Então agora, o que estava acontecendo? Jesus ele iria passar aqueles momentos com Deus. O que iria acontecer naquele momento, no jardim do Getsemane? Iria acontecer a primeira imputação. É uma doutrina de imputação para você poder aprender. Tá, então quando ele fala, a minha alma está triste até a morte, você tem que compreender que Jesus não estava com medo de crucificação e nem com medo de apanhar. Ele já sabia desde o início, ele já veio sabendo disso. Não era esse o problema. Você vai entender já já. Naquele momento, ele vai começar a orar, e aí ele diz na sua oração, ele faz 3 vezes, existe um dos livros dos evangelhos que fala que ele fez 3 vezes essa oração e houve silêncio no céu. Lógico, que deveria haver silêncio no céu mesmo, quando ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mostrando e ensinando para a gente que não tem contradição quando Cristo ensina lá no Novo Testamento, na oração do Pai Nosso, quando ele fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ali ele estava ensinando os discípulos a orarem. Como? Modelo de oração, não é que você tem que seguir a isca, mas um modelo de oração. Que quando você for falar com Deus, você tem sempre que deixar expresso que seja feita a vontade dele. E que seja feita a vontade dele aqui na terra como é feito lá no céu. Lá no céu é feita a vontade de Deus. Você quer ir para o reino de Deus? Olha a contradição desse mundo. As pessoas querem ir para o reino de Deus. Mas lá no reino de Deus, no dia da sua partida, de a gente sair desse corpo aqui, dessa casa terrestre e ir para a casa celestial, as pessoas querem ir, mas elas têm que compreender que lá no reino do céu é feita a vontade de Deus. E se você não faz a vontade de Deus aqui, como é que você quer ir para lá? Não tem coerência nisso. Aqui eu quero viver a la volonté. Aqui eu quero fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Afinal de contas, eu sou um militante. Afinal de contas, eu tenho uma bandeira. Afinal de contas, eu sou um ativista. Afinal de contas, eu sou, sabe? Ela acha bonito ser isso aqui, mas não faz a vontade de Deus. Ah, porque Deus não me obriga. Claro que ele não obriga. Deus não fez gente programada robô. Ele quer que você faça espontaneamente. Ele não quer que você faça por uma culpa. Ele não quer que você faça pelo medo, né, imposto pelas religiões. Enfim.
Ele quer que você faça por espontaneidade. É igual, eu quero que a minha esposa me ame por espontaneidade, não porque eu tenho que fazer alguma coisa para ela. E ao contrário também. Ela não quer que eu a ame porque ela faz coisas para mim. Eu vou fazer isso aqui para ele me amar. Não, ela quer que eu a ame pela pessoa que ela é, pelo que ela representa para mim de fato, de verdade. Que é assim que nós devemos amar a Deus, por quem Ele é, por quem Ele me representa, sabe? Então as pessoas querem morar no reino de Deus um dia, estar lá, mas lá só quem faz a vontade. Então Jesus aqui, na prática, estava fazendo isso no jardim. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, que era a condenação que ia ser derramada sobre ele. Essa condenação, essa morte, é como... Já viu aqueles filmes que eles fazem? Tentando explicar que está vindo um meteoro em direção da Terra. Eles fazem esses filmes para simular, né? Para mostrar os filmes apocalípticos, né? Que quando eles simulam, quando esse meteoro bater na Terra, vai acabar com a humanidade. Então é como se fosse isso em Cristo. Um meteoro vindo, esse cálice é como se fosse um meteoro vindo, sabe, aplacando, acabando com Cristo. Esse é o cálice. É a justiça de Deus sendo feita, aplacando a Cristo na cruz. Então ele diz, se possível, afasta de mim. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Falamos sobre isso, eu quero deixar isso bem frisado para você, tá? Então o que acontece? A Bíblia narra aqui para nós que ele falava essas coisas e a sua cabeça ia pingando gotas de sangue. Ele suava sangue. O que estava acontecendo naquele momento? Aí vem a doutrina da primeira imputação. Então o que estava acontecendo? Você lembra que lá quando a gente estava falando sobre, nos estudos lá sobre o sistema mosaico, lembra? Tá vendo aqui, ó? Eles levavam o animal e o pecador impunha as mãos sobre a cabeça do animal para fazer a imputação, a transferência do pecado dele para o animal. E aí cortava-se a garganta do animal, colhia-se o sangue e o animal morria. Na morte do animal morria também o pecado daquele ofertante lá, né? Escute bem, daquele ofertante. E aí o sacerdote, ou o sumo sacerdote, fazia mediação, né? Fazendo o holocausto, se lavava na pia da purificação, entrava no santo lugar, enfim, acendia o altar do incenso com a brasa do altar do holocausto, fazia todo aquele cerimonial, ritual. Depois o sumo sacerdote entrava com aquele sangue do animal lá fora, entrava no santo dos santos, que era o lugar onde ficava a glória de Deus, a arca e as pernas. Lembra de tudo isso? Pois é. Agora, o que estava acontecendo? Estava começando a acontecer isso. O que era símbolo lá atrás, agora estava acontecendo, cumprindo em Cristo. Lembra que nós falávamos ontem, João 1:29, quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, ele olha para Jesus e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Para tirar o pecado do mundo. Aí João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu o Filho, o Cordeiro. O Cordeiro. Aí, o que acontece? Ali, Cristo ali, naquele lugar, orando, naquela madrugada, antes dos soldados chegarem, com Judas entregando, estava acontecendo a imputação sobre Cristo. Por que a sua alma estava triste até a morte? Ali não tinha Espírito Santo. Por quê? Porque agora ele estava recebendo a imputação dos pecados da humanidade. Todos os pecados da humanidade estavam vindo sobre Cristo. Por isso aquela agonia. Aquela agonia não era, eu tenho medo da cruz. Não. Aquela agonia é pela imputação dos pecados. Você quer ver uma coisa? Vamos falar de gente sincera, vamos falar de gente honesta, gente verdadeira, legítima, autêntica. Como é que um legítimo, autêntico, cristão, que também peca, quando ele peca, como é que ele fica? Como é que você fica quando você peca? Quando você falha, quando você erra,
comete um pecado, como é que você fica? Ainda que, vamos supor que as pessoas não vejam, mas como é que você fica com Deus? Você fica com vergonha, você fica com, sabe, você fica mal. Mas por que você ficou mal? Por causa de um pecado que você cometeu. Agora imagina o pecado da humanidade sobre ele, sem ele merecer. Por isso que está escrito lá, aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado. Como é que Cristo foi feito pecado? Pela imputação dos nossos. Do jeito que lá, no sentido figurado, lá, quando era nesse sistema aqui, no sistema lá, levítico, sacerdócio levítico, era um animal que recebia transferência dos nossos pecados. Na morte do animal morria o pecado. Agora o Cordeiro de Deus estava ali, recebendo a imputação sobre si dos nossos. O pecado da humanidade estava sobre ele. Lembra de Isaías? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, está se cumprindo aqui a Escritura. Então, imagina, todo o pecado da humanidade vindo sobre Cristo. Por isso a alma dele estava pesada, agoniada. Espírito Santo não pode habitar no corpo de pecado. Então ele estava só, que justifica a cruz lá quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava só. Só. Ele estava só. Por que houve silêncio? Os olhos de Deus não podem contemplar. Ele estava vermelho na cruz dos nossos pecados. Deus não pode contemplar o pecado. Porque o atributo dele é santidade. Jesus assumiu os pecados da humanidade. Por isso ele estava daquela situação, naquela forma. Essa foi a primeira imputação. E aí ele vai para a cruz. Aí tem toda aquela situação que ele ainda não apanhou. Os soldados chegam, Judas lhe dá um beijo, né, para identificar quem era Jesus no meio dos discípulos. Porque é assim que a gente vê nesse mundo. Quantas pessoas que nos deram beijos, né? Mas que depois crucifica. Não é a verdade? Eu quero é mais, meu amigo. A minha glória é essa. Eu não estou nem aí. Só que eu já sei identificar o que vem para beijar. O que vem dar beijinho no rosto, meu, não estou falando literalmente, não. São os bajuladores, né? Os bajuladores. Que graças a Deus, né? Quando você anda no caminho de verdade mesmo, eles não ficam. Bajuladores da posição, né? Bajuladores da posição, da liderança. Enfim. Mas aí isso é outra história. Só para você pegar, para não fugir daqui, olha só. Embora está no contexto, mas olha só. Então Cristo na cruz, ele olha para aqueles religiosos, os homens santos lá embaixo, falando para ele: você não é de Deus? Fez o bem para tantas pessoas, desce da cruz agora. Ele olha e fala assim: ó Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, esse cara tá tentando me humilhar, tentando achincalhar comigo, zombando de mim, né? Tá debochando de mim. Ele nem sabe que é isso aqui que eu estou fazendo que está tirando a condenação dele. Claro que se ele mais tarde aceitar o sacrifício. Porque para você receber um benefício desse, você tem que aceitar. Aceitar Jesus não é frequentar um templo. Agora eu levantei a mão ali, eu sou dali. Você não é dali, você tem que ser do reino. Isso é o maior engano que as pessoas cometem por causa do ensinamento errado. Então ele diz: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Igual ele falou para a samaritana, lembra? Ele pediu água para ela. Eu estou só lembrando aqui para você ver que tudo faz sentido. Lembra que eu disse que tudo ia começar a fazer sentido? Então agora as coisas vão começar a fazer sentido. Com licença. Então ele fala para a samaritana assim, ele pede a água. Ela fala: como é que pode sendo judeu, pedir água para mim que sou samaritana? A preocupação com a tradição, né? O ser humano preocupa muito com as tradições, né? Aí Jesus fala: se você soubesse quem está te pedindo água, você é que me pediria água. Porque eu tenho uma água que quem beber dela jamais terá sede. Lembra dessa passagem? Pois é, ele fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Porque de fato, se eles soubessem o que eles estavam fazendo, quem era que estava na cruz,
eles teriam um respeito. Por isso que Jesus fala para a gente perdoar os que nos perseguem. Porque nos persegue por ignorância. Tudo bem que tem ali acrescentado a maldade, né? Tem ali a perversidade. Tem, né? Mas o que você pode esperar de uma pessoa que não teve encontro com Deus de verdade? Você não pode esperar outra coisa. Então, só perdoa. Fazer o quê? E a consequência deixa que vem para lá. Porque enquanto as pessoas não assumem uma vida com Deus de verdade e esse sacrifício da cruz, as consequências sempre virão. Sempre virão. Bom, quando ele rende o Espírito, escute agora, nós vamos falar da segunda imputação. Quando ele rende o Espírito e fala, está consumado, agora você entende. Esse consumado, nossa, maravilhoso. O que está consumado? Está consumada a obra que ele veio fazer, ele ensinou, ele orientou, mas sobretudo veio ser o Cordeiro de Deus, que veio tomar lugar, lembra do tribunal? Que íamos ser condenados e ele veio e tomou lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que não, unigênito, para que todo aquele que não pereça tenha vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, outro fenômeno que aconteceu na cruz. A Bíblia chama Jesus de unigênito. Quando Deus envia Jesus, ele é unigênito. Mas se não me engano, no livro de Romanos, ele é o primogênito agora. Primogênito é o primeiro filho, né? Por que primogênito? Porque agora nós somos adotados como filhos. Nós fomos feitos filhos de Deus também, por causa do sacrifício da cruz. Não é bacana isso? Ele era unigênito, único, mas agora ele é primogênito. Por quê? Porque agora ele é o primeiro de muitos que ele gerou na cruz. Na cruz. Não foi no templo, não foi na religião, não foi na, sabe? A igreja começa ali, a igreja é orgânica, é corpo, são pessoas. Tem até lugares aí que falam, olha, Dia das Mães você tem que trazer uma oferta para a igreja, porque Deus é o pai, a igreja é a mãe. Heresia diabólica para levar dinheiro. Nunca aceite isso. Se onde você vai fala isso, a igreja não é mãe, a igreja é corpo. Nunca a Bíblia fala que a igreja é mãe, a igreja é corpo. Aí eles dizem assim, não, porque foi a igreja que gerou. Não, a igreja não gerou nada. A igreja foi gerada por Cristo. Tudo isso você tem que aprender. Mas eles não vão pregar isso para você. Não vão. Não vão pregar, porque isso derruba todo o trabalho deles. Aí eu sou errado. Vem cá, eu estou te mostrando aqui. Eu sou errado? Estou caído? Ai, meu Deus. Perdoa porque eles não sabem o que faz. Agora vê se eles perdoam a gente. Não perdoa. Não tem perdão. Nós somos os inimigos. Compreende? Mas vamos lá. Quando ele rende o Espírito e fala, está consumado, o véu rasga lá. Agora você lembra de novo? Não quero ser repetitivo, mas tem que fazer sentido. Agora você entende, o véu rasgou lá. Quer dizer, o que separava não separa mais. Gente, eu cantei minha vida inteira. O véu que separa. Quem lembra? Já não separa mais. Lembra? A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande. Nós temos que fazer o nome dele grande. Não é nome de bispo, não é nome de líder, não é nome de denominação. É o nome dele. Ele foi pra cruz. Ele tomou nosso lugar. Ele teve coragem. Ele foi aplacado. Ele teve o Espírito Santo. O Espírito Santo teve que se retirar por causa do pecado que foi imputado nele. E na morte dele, olha que maravilhoso, quando ele diz, Pai, eu te entrego o meu espírito, e morre, o que acontece ali? Vou explicar para você. Você sabe que na morte de Cristo, quando ele morre com ele os nossos pecados. Né? Ele foi o cordeiro que foi imputado nele o pecado da humanidade toda, por isso que ele estava moído na cruz. Moído na cruz. As pessoas falaram assim, já me falaram, mas como ele, outros também foram crucificados. Teve até o ladrão que ele falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Lembra? Hoje você vai estar comigo. Mas eles também estavam. Mas nenhum deles foi imputado sobre eles o pecado da humanidade. Nenhum deles. Eles estavam ali. E outro, eles não eram justos. Estavam ali. Um dos ladrões falaram isso. Nós estamos aqui por causa dos nossos atos.
Mas esse homem que mal fez, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus falou, hoje mesmo, vai estar comigo. Olha o atributo do amor aí. Olha o atributo do amor. Mas houve o que da parte do outro? Reconhecimento. Nós estamos aqui porque os nossos atos nos trazem aqui. Ou seja, confessando, eu sou pecador. Eu sou. Mas lembra de mim. Porque ele reconheceu, se arrependeu. Tem que ter o arrependimento. Se não houver arrependimento, querido, não tem salvação. Tem que ter arrependimento. O atributo é arrependimento. Não são obras que você faz, é arrependimento. Então, quando ele... Você sabe que essa atitude de morre o pecado, então tira a condenação. Mas você sabe que para entrar no reino, a obra não está completa ainda, para entrar no reino dos céus, é importantíssimo, fundamental, que a pessoa seja justa. E nós não temos condição de sermos justos. Nós não somos, eu não tenho justiça em mim. Nossos atos não podem produzir justiça em nós. Compreende? Nada justifica. Nós não temos méritos. Aí Jesus vai, nos méritos dele, por isso ele tinha que estar sem pecados, por isso aí está escrito lá, aquele que não conheceu o pecado. Por isso ele não podia conhecer o pecado. Foi feito pecado, ou seja, foi imputado nele o pecado dos outros. Foi feito pecado, para que através dele, fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus não era pecador, ele foi feito pecador. E nós não somos justos, nós fomos feitos justiça de Deus. Ai, meu Deus do céu, eu não tenho justiça em mim, você não tem em você, nós não temos justiça em nós, nada que nós fizemos pode produzir justiça nenhuma. Nós somos feitos justiça de Deus. Tá aí. Por isso que eu disse que para mim esse versículo é a chave que desbloqueia. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele não pecou, fumou, bebeu, matou, roubou, ele não só fez isso, prostituição, ele não deixou só de fazer, ele tinha que cumprir a lei também. Porque aquele que tropeçava na lei estava em pecado. Ele tinha que cumprir 613 preceitos da lei de Moisés. Por isso que você vai encontrar ele lá, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, enquanto ele não morre, ele tem que cumprir a lei. Ele fala determinadas coisas para se cumprir. E aí, os que são hoje aproveitadores, eles usam as falas de Jesus, algumas falas de Jesus, porque estava cumprindo a lei, porque ele não podia estar em pecado na cruz. Por que ele não podia estar em pecado na cruz? Para poder fazer a segunda imputação. Que quando ele morre, é imputado sobre nós quem? Os que cremos. Se você não crê, querido, é difícil. Aí entra o pela fé. Fé não é só você, eu determino, não. Fé é crer nisso aqui. Eu creio no sacrifício da cruz. Se você crê no sacrifício da cruz, você não tem que ficar fazendo sacrifício nenhum de dinheiro para dar em altar nenhum. Até o altar termina. Esse altar aqui acabou. Altar de sacrifício, não se fala tanto, o altar, o que é o altar? O altar é o lugar alto de sacrifício. O último altar foi o Calvário. Ali terminou. O altar agora está aqui dentro. E quando nós nos reunimos 100, 200, 300, 30 ou apenas 3 pessoas em nome dele, ele está lá. A igreja está reunida. Eu não vou à igreja, eu vou me reunir com a igreja naquele lugar de culto, seja ele qual for, que se prega um evangelho desse aqui. Não tem problema você se reunir com a igreja, a qual você faz parte do corpo. Não é simples, mas eles contam toda uma história. Quando o vídeo fica com 24 minutos, a pessoa vê 24 minutos, ela não assiste. E esse vídeo aqui, ele é libertador. Então é imputado sobre nós a justiça de Deus. Ele recebe sobre ele os nossos pecados, só tranqueira, e imputa sobre nós a justiça dele. Não é glorioso isso? Então essa foi a solução que Deus deu no seu dilema. Deus tinha o dilema. Como é que eu faço para tirar o pecado, a condenação desse povo, sem me tornar um juiz iníquo ou abominável? Como é que eu faço? Sem ferir o meu atributo. Como é que eu faço?
Porque tem que pagar. Alguém tem que pagar. Tem que vir uma consequência por causa do pecado da humanidade. Aí ele manda o Filho. É isso. Então finaliza dizendo, né? Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado. Jesus não era pecador, mas foi feito um. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós não somos justos, mas fomos feitos justos. Entendeu? Maravilhoso. O que nós fizemos para Jesus? Fizemos dele pecado. O que ele fez por nós? Fez justo. É assim que você vai ter a salvação. A salvação é por isso. Pelo que ele fez, não pelo que a gente faz. Tá certo? Espero ter podido ajudar vocês. Espalhe esse vídeo. Pai, é tão simples. Coloca lá, compartilhar e compartilha com quem você puder. Faz isso, é uma missão. A missão, qual missão é pior? A mais difícil? A que ele fez ou essa? Sabe, se inscreve no canal. Nós temos muito mais para falar para vocês. E vamos falar aqui. Tá bom? Forte abraço a todos, Deus os abençoe e até o próximo estudo, tá bom? Fiquem com Deus.